Olá, alunos! Dando continuidade às nossas aulas sobre evolução, hoje vamos falar sobre especiação. E o que seria essa palavra? Especiação é o processo de surgimento de novas espécies, ou seja, são mecanismos que ocorrem nos seres vivos que dão origem a novas espécies. O que são espécies? Sob o ponto de vista biológico, espécie é um grupo natural constituído pelo conjunto de indivíduos que são genética e morfologicamente semelhantes, ou seja, semelhantes no seu DNA e na sua forma, e que podem cruzar entre si, originando descendentes férteis. Por exemplo, aqui nessa imagem, podemos observar diferentes espécies de seres vivos. Se pararmos para observar, podemos perceber que existem relações entre essas espécies de seres vivos. Alguns são mais semelhantes entre si, outros apresentam bastantes diferenças. Por exemplo, um lobo é mais parecido com a raposa do que com o leão. O leão, entretanto, é mais parecido com o puma do que com o lobo. Mas todos eles são mais parecidos entre si se forem comparados com uma zebra. Por outro lado, todos esses animais se parecem mais, são mais próximos entre si e com outros animais do que com as plantas, como por exemplo essa árvore. Assim, a gente pode construir uma árvore de parentesco entre as espécies. Espécies mais semelhantes entre si, são mais aparentadas e mais próximas, enquanto que espécies mais diferentes estão mais distantes nessa árvore de parentesco. O surgimento das espécies ao longo do tempo pode ser demonstrado através de um cladograma ou de uma árvore filogenética. Quanto mais próximas, evolutivamente falando, são duas espécies, mais próximas elas estão nessa representação gráfica. Aqui nesse caso, a espécie ancestral está embaixo e, conforme vai subindo no cladograma, novas espécies ou grupos vão surgindo. Então, briófitas surgiram primeiro, depois vieram os pteridófitas, depois gimnospermas e, por último, as angiospermas. Perceba que, nessa representação, não se sabe há quanto tempo atrás essas espécies surgiram, apenas a ordem em que elas apareceram sobre a face da Terra. A árvore filogenética ou cladograma não necessariamente deve estar representado de baixo para cima. Ele pode ter uma representação lateral ou de cima para baixo, como nesse exemplo aqui. Eucion, que é uma espécie ancestral já extinta, representado pelo número 1, deu origem a algumas espécies de mamíferos atuais, como o coiote e a raposa vermelha, e também a um ancestral ainda desconhecido que teria dado origem à linhagem do lobo e à linhagem dos cachorros. Até 2014, acreditava-se que o cachorro tivesse descendido diretamente do lobo, mas hoje sabe-se que ambas as espécies descenderam de um ancestral em comum. As diversas raças de cachorro atuais vieram dessa primeira espécie de cachorro, canis familiares. De maneira geral, o primeiro passo para ocorrer a especiação é o isolamento. Deve haver um isolamento que pode ser geográfico ou comportamental e, consequentemente, ocorrerá um isolamento reprodutivo, ou seja, esses dois grupos não serão mais capazes de trocar genes entre si. Ao longo do tempo, esses grupos vão tendo histórias evolutivas diferentes, ou seja, vão sofrendo pressões evolutivas diferentes, mutações diferentes entre si e, depois de um tempo, podem surgir características novas e esses grupos estarão tão diferentes entre si que podem configurar espécies diferentes. E como ter certeza disso? Caso não haja mais o isolamento, ou seja, esses dois grupos que estavam isolados voltarem a manter contato entre si, pode acontecer que um grupo leve o outro à extinção por competição, ou esses dois grupos podem coexistir pacificamente ou harmonicamente, mesmo tendo sido geradas espécies novas, ou pode ainda não ter sido formada uma nova espécie. Se esses dois grupos trocarem material genético entre si, ou seja, cruzarem e gerarem descendentes férteis, significa que não se formou uma nova espécie.
Existem mecanismos de especiação, 3 tipos básicos de mecanismos. O primeiro tipo de especiação é a especiação alopátrica. Alo vem de outro, pátria vem de lugar. Nesse caso, deve haver um isolamento geográfico. Uma população é dividida em 2 grupos por uma barreira geográfica. Esses 2 grupos vão sofrendo pressões evolutivas distintas e, depois de um certo tempo, elas estarão com diferenças morfológicas e genéticas tão intensas que, ao retornarem a um contato, não conseguem mais cruzar entre si. Existem 2 tipos básicos de especiação alopátrica. A vicariância, em que surge uma barreira física e divide uma população em 2 grupos diferentes, pode ser o surgimento de um rio, de uma cadeia montanhosa ou o desenvolvimento de uma floresta. Ou o efeito fundador, ou especiação peripátrica. Peri significa perto, pátrica vem de pátria, lugar. Um pequeno grupo da população original ele é dispersado ou deslocado para uma região próxima da população original, e esse pequeno grupo ele pode ser extinto por ser tão pequeno, ou ele pode vir a fundar uma nova população de uma nova espécie. Um outro tipo de especiação é a simpátrica. Sim significa mesmo, pátria vem de lugar. Nesse caso, uma população é dividida em 2 grupos que vivem no mesmo lugar, mas têm um isolamento comportamental, que pode ser uma variação de dieta, de hábito. Por exemplo, inicialmente há uma única espécie de mosca das frutas. Um grupo se alimenta à base de amido, o outro grupo começa a se alimentar à base de maltose. Depois de 8 ou mais gerações, esses grupos não trocam mais o material genético entre si, pois eles têm preferência em se acasalar com o seu semelhante. Isso acarreta no desenvolvimento de 2 espécies diferentes. E o terceiro mecanismo de especiação é a especiação parapátrica. Para significa ao lado de, pátria significa lugar. Nesse tipo de especiação, 2 populações vivem em áreas diferentes, porém contíguas, ou seja, não existe uma barreira geográfica que separa essas 2 populações, mas existe uma área intermediária chamada de zona híbrida, composta por indivíduos que contêm características tanto da espécie 1 quanto da espécie 2. Essa zona híbrida, ela funciona como uma barreira que impede o fluxo gênico entre as 2 populações. Os cientistas classificam a especiação sob 2 aspectos. Na anagênese, uma espécie sofre mutações e alterações que, por seleção natural, forma novas espécies de maneira contínua e linear. Na cladogênese, uma espécie pode sofrer ramificações ou bifurcações e formar várias espécies distintas. Nesse caso, geralmente ocorrem isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. E o que seria o efeito gargalo? Seria a representação de sobrevivência de apenas alguns indivíduos de uma população de maneira aleatória após um grande desastre natural ou ocasionado pela ação humana. É como se fossem bolinhas dentro de uma garrafa. Ao virar a garrafa de cabeça para baixo, apenas algumas bolinhas passam pelo gargalo e seriam os indivíduos sobreviventes. Esses sobreviventes iriam iniciar uma nova população. No efeito gargalo, não ocorre a sobrevivência dos organismos mais bem adaptados ao ambiente, como ocorre na seleção natural. A sobrevivência dos indivíduos no efeito gargalo, ela ocorre de maneira totalmente aleatória, é uma questão de sorte. Nesses casos, é possível notar que existe uma perda de variabilidade genética, que é o resultado da perda dos indivíduos, até que a população se recupere e volte a apresentar o seu tamanho inicial. Quais são as causas do efeito gargalo? São grandes desastres que ocorrem resultando na perda de um grande número de espécies. Por exemplo, desastres naturais como vulcanismo, terremoto, tsunamis, predação, ou um resultado da ação humana, como a caça e a destruição de hábitats.
Uma das consequências do efeito gargalo é a deriva genética, que são flutuações ou oscilações não previstas nas frequências de genes alelos de uma geração para outra, resultado de eventos completamente aleatórios. Nesse caso, pode haver grande perda da variabilidade genética. Por exemplo, existe uma população de indivíduos representados por bolinhas amarelas e vermelhas. Nessa população, há grande variabilidade genética. Com o processo de desertificação, ou seja, crescimento do deserto e retração da floresta, os sobreviventes que estão nesse remanescente de floresta diminuem consideravelmente a sua variabilidade genética. Com o reflorestamento, essa pequena população se reproduz e recoloniza essa área de floresta, porém apresenta uma variabilidade genética reduzida. Um exemplo de efeito gargalo ocasionado por ação humana é o caso das aves tetrazes das pradarias, que viviam nas pradarias dos Estados Unidos. No início, essa população era composta por milhões de indivíduos dessa espécie. Ao longo do século XIX e XX, o habitat natural desses indivíduos foram destruídos para a produção de lavouras e pastagens. O impacto das ações humanas foi tão grande que em 1993 foram encontrados apenas 50 indivíduos dessa espécie. Outro exemplo de efeito gargalo é o dos elefantes marinhos do norte. Por causa da caça, a população desses indivíduos reduziu para cerca de 20 indivíduos no final do século XIX. Atualmente, por conta de programas de preservação, a população já ultrapassa 30 mil indivíduos, mas seus genes ainda carregam as marcas do gargalo. Eles têm muito menos variação genética do que a população de elefantes marinhos do sul, que foram menos intensamente caçados. E nós, os seres humanos, como ficamos nessa história de especiação? Você acha que os humanos podem passar por processo de especiação? E se sim, qual seria a classificação? Seria por anagênese, de forma linear e contínua, sofrendo os efeitos da seleção natural? Ou seria por cladogênese? Haveria isolamento geográfico entre alguns indivíduos e a especiação ocorreria de forma ramificada, gerando diversas espécies diferentes a partir da população original. Para responder essa questão, é necessário avaliar como vivem os humanos atualmente. Será que todos os povos estão interconectados? Ou existem ainda alguns povos que são totalmente isolados? Com o desenvolvimento dos meios de transporte e com a globalização, todos os indivíduos sobre a face da Terra conseguem se conectar de alguma forma? Como nós vivemos um período relativamente curto sobre a face da Terra, é difícil de responder essas questões, mas dá margem para uma boa discussão. Então, como resumo da aula de hoje, falamos sobre especiação, que é o processo de formação de novas espécies, que pode ser de maneira contínua e linear sob o efeito da seleção natural, por anagênese, ou de maneira ramificada sob o efeito de isolamentos, por cladogênese. A especiação pode ser simpátrica, quando ocorre isolamento comportamental, porém os indivíduos vivem numa mesma área, ou alopátrica, quando ocorre um isolamento geográfico, grupos de indivíduos se separam e vivem em áreas diferentes, que pode ocorrer por um efeito fundador, quando ocorre a dispersão ou deslocamento de um pequeno grupo para uma outra área, ou por vicariança, quando surge uma barreira geográfica, que pode ser um rio, uma cadeia de montanhas, e isola uma população em dois grupos diferentes. Ou pode ser parapátrica, quando populações vivem em áreas contíguas, separadas por indivíduos híbridos que evitam com que esses indivíduos das duas populações troquem material genético. E a especiação pode ocorrer ainda por um efeito gargalo, que é o resultado de um desastre natural ou causado pela ação humana em que pequenos poucos indivíduos sobrevivem
e daí surge uma nova espécie. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.